O próprio Deus te deu uma coroa. E você, na posição de rainha, eu quero que você me diga. Você é a rainha Esther ou você tem sido a rainha Vasti? Você não conhece a rainha Vasti? Eu também não conhecia. E vamos estudar nesta live, nessa semana, sobre o livro de Esther. Vamos começar a estudar o livro de Esther. E enquanto eu fazia os meus estudos e as minhas anotações, eu percebi que não daria para fazer tudo em uma live só. Então a gente vai ter a primeira parte hoje. E eu vou te apresentar a rainha Vasti. Enquanto o Instagram vai avisando que eu tô chegando e de coroa, você tá vendo a minha coroa? Enquanto o Instagram avisa que eu tô chegando, eu vou avisar para a minha comunidade que eu estou online, que estamos ao vivo. Deixa eu ver aqui, ó, o Instagram não tá avisando que eu tô chegando, gente. Você na posição de rainha, eu quero que você me diga. Você é a rainha dos exércitos, poderoso nas batalhas, ele é o rei da glória. Vão chegando, boa noite. Tchan, tchan, tchan. Como é que tá minha coroa aqui? A minha coroa, me ajudem. Tá torta a minha coroa, ó. Como é que faz? Eu tô olhando a imagem espelhada. Deixa eu ver se é assim. Eu tô vendo espelhada, eu não tenho certeza se eu tô arrumando certo. Fiquei muito brega com a minha coroa. Tenho certeza que a coroa da rainha Esther era muito mais glamurosa. Tá torto. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Vamos chegando. Enquanto a música tá acontecendo, eu queria que você que tá chegando pudesse chamar outras pessoas, chamasse outras mulheres, pelo menos mais 5 mulheres, no mínimo mais 5 mulheres. Você tem coragem de desfrutar desse banquete que Deus vai apresentar agora pra gente? E chamar mais 5 amigas. 5 amigas, aquelas amigas assim, ó, firmes, que você ama muito e que você quer presentear ela com uma palavra de muita unção. Não porque sou eu que tô dando, mas porque a palavra de Deus não tem como errar. Vamos chegando e mandando aviãozinho. Ao chegar, me diz aí da onde você tá falando. De onde você está falando. Vamos falar essa noite do livro de Esther. Vamos começar a entender a história e o contexto onde se iniciou a trajetória de Esther, que se tornou uma das mulheres mais importantes da Bíblia, que tem o seu nome não só no livro, no nosso livro mais importante de todos, mas como hoje, nos dias atuais, tem uma festa anual em Israel que foi graças ao que essa mulher fez. Até hoje, todos os anos, se comemora uma festa. Existe uma festa de vida, uma festa de celebração, por causa do que essa rainha fez, do que essa mulher fez. E aí a gente pensa, rainha? Nossa, é demais. Mas e a origem dessa rainha? Você sabe qual que é a origem da rainha Esther? Ela não era rainha. Ela não começou no topo. Ela não era uma mulher que veio de uma família nobre. Não. Ela era uma refugiada, vamos usar essa palavra. Vivia num período de escravidão do seu povo. Ela não era de uma família de pai e mãe exemplares que deram uma educação
absurda para ela, não, ela era órfã de pai e de mãe. Ser órfã de pai, crescer sem pai já é difícil. Crescer sem mãe é difícil. Mas crescer sem pai e sem mãe, órfã de pai e mãe, judia, na época em que os judeus estavam sendo, numa região que os judeus eram tratados como escravos, esse era o cenário da rainha Esther. Enquanto ainda não era rainha, enquanto ainda era só Radassa, que é o seu nome original. Tô mandando aviãozinho. Quem for chegando, vai mandando aviãozinho também. É muito importante você mandar aviãozinho pro Instagram entender que quem entra sabe que é importante o que vai ser falado e dessa forma ele possa avisar para outras pessoas que eu estou aqui trazendo essa mensagem. E olha, eu vou falar para vocês, conforme eu fui estudando, eu fui me apaixonando. Como eu sou leiga na Bíblia, gente. Como eu sou leiga. Então, Rodrigo, a Raquel, a Débora, a Karina já estão chegando. Sejam todos bem-vindos. Manda esse aviãozinho, manda essa live para pelo menos mais 5 mulheres. Mais 5 pessoas que você ama, que você gostaria de desfrutar desse banquete espiritual que vai ser servido aqui nessa noite. Eu tô de coroa. Peguei a coroa da minha filha para ilustrar a rainha que você é. Você é uma rainha, porque o próprio Deus te coroou. É bíblico? É bíblico. Ele fez todas as coisas e fez o homem. E ao homem ele coroou com sua honra e glória. Para que governássemos sobre todas as coisas. Ele nos deu esse poder, essa autoridade. Agora, você tem usado? Tal como o dom da profecia que a gente estudou semana passada. Tal como o dom da profecia que nós estudamos semana passada, eu falei que você é uma profeta. Agora, como você tem usado o seu dom, se é para te abençoar ou para amaldiçoar, são outros 500. Tem a ver com o quanto você tem de conhecimento, o quanto você tem de intencionalidade, de unção do Espírito Santo. E sobre a sua coroa, você tem uma coroa. Deus te deu uma coroa. Como você tem usado? E a gente já começa o texto, o livro de Esther. O livro de Esther tem 9 capítulos. Eu li os 10 capítulos. Eu li 9. O último capítulo. Eu li o último capítulo. Tem até anotação aqui na minha Bíblia. Eu li eles e eu fiquei assim, como assim? Eu não sabia disso. Como assim? Eu não fazia ideia de que isso tinha acontecido. Como assim a Bíblia tem tanta clareza em descrever algumas coisas tão atuais pra gente nos dias de hoje? E a gente pouco fala disso. Ou quando se fala, pouco se usa o texto bíblico como referência. Então eu fiquei muito entusiasmada com tudo que eu li, com tudo que eu aprendi. Meu objetivo aqui é transbordar esse aprendizado para você. E na verdade também uma estratégia que eu tenho de aprendizado é a parte do ensino. Toda vez que eu leio, que eu faço anotações, igual aqui eu tenho anotações, ó. Isso aqui são as minhas anotações do que eu li aqui, que tá tudo rabiscado também. Quando eu leio, eu escrevo, eu ouço, eu também ouvi algumas ministrações sobre a rainha Esther. Eu tenho, a cada estímulo, eu vou absorvendo um pouquinho. Quando eu só leio, eu absorvo 10%. Quando eu leio e escrevo, eu absorvo mais 20%. Quando eu ouço, eu absorvo mais 40%. E vai subindo um pouquinho, vai subindo um pouquinho. Então, o nosso nível de aprendizado, quando a gente fala para ensinar outra pessoa sobre o que nós aprendemos, é o maior nível de aprendizado e absorção, principalmente de absorção. Se eu só ler, semana que vem eu já esqueci. Eu já esqueci. Você, como é que você é? Se eu só ler e nunca mais falar disso aqui para ninguém, e isso ficar só na minha memória, e se eu não fizer uma catarse. O que é uma catarse? É eu ler, associar os dias atuais à minha experiência, ao que eu tenho visto, ao que eu conheço, assimilar o texto com a vida. Aí eu fiz a catarse, eu fiz assim, um boom. Quando eu faço isso, eu tenho um tipo de absorção. Agora, além de eu fazer isso, eu te falo sobre isso, meu nível de absorção sobre o que eu tô aprendendo é muito maior.
Então fica essa dica pra você, tudo que você aprender, fala pra alguém. Ensina pra sua filha, ensina pros seus filhos sobre o que você tá aprendendo aqui, ensina pra uma amiga sua, fale sobre isso. Por isso que a gente tem aquela comunidade, a comunidade Lapidando Mulheres é pra gente falar sobre o que a gente aprendeu. Não é só pra gente aprender, é pra gente falar e associar com a nossa vida, trazer as chaves que a gente gira enquanto aprende. Então, fica nessa live. Eu sei que você é capaz de driblar todas as distrações que o seu celular pode te trazer. E que você pode chamar mais pelo menos uma pessoa. Igual a Gi, ó. A Gi, ela chegou na live da semana retrasada, se eu não me engano. Porque uma das nossas queridas preciosas compartilhou com ela. A Gi nunca tinha me conhecido, nunca tinha me visto, não me seguia, nunca tinha ouvido falar de mim. Essa preciosa compartilhou com a Gi, foi a Lilian. A Lilian compartilhou com a Gi, deve ter compartilhado com outras mais, mas a Gisele atendeu, assistiu, se encantou, aprendeu muito, permaneceu, entrou na comunidade, já trocamos várias figurinhas, ela já contribuiu, já foi fortemente edificada lá na comunidade, estava aqui na live da semana passada, está aqui hoje, já assistiu outras lives minhas. Então, a Gi tá aqui. E quem mais? Eu queria que vocês falassem pra mim da onde vocês estão falando. Ó, tem a Gi, que tá em Portugal. Tem a Raquel, que é de Portugal, mas tá nos Estados Unidos. Tem a Karina, que é de Minas Gerais. Tem a Brenda, que é de Brasília. Me fala aí a cidade de onde vocês estão falando. Escreve aqui. A minha coroa, quando eu olhei no espelho, eu tava achando ela mais bonita do que quando eu tô olhando aqui agora. Tô achando estranha. Acho que eu vou tirar. Tô achando estranha. Gi, você não chegou atrasada não. Começamos tem pouco tempo e vamos começar mesmo agora. Quero saber, você que tá aqui agora, me responde com sim ou não. Você já conhece a história da Rainha Vasti? Que veio antes de Esther? Rainha Vasti, você já tinha ouvido falar? Você conhece a história da Rainha Vasti? Dá aqui, coloca aqui no chat se sim ou se não. Sim ou não? Sim ou não? Não. Não. Não, não. Que bom que eu não tava nessa sozinha, porque eu não conhecia. Deixa eu tirar minha coroa. Não tô gostando mais dela. Eu não conhecia a Rainha Vasti. E todas as pregações que eu vi sobre Esther, que eu falei pra vocês o meu segredo de estar aqui. Eu leio o texto, eu ouço podcast sobre o tema, aí eu assisto umas 2, 3, 4 pregações e vou montando a minha própria linha de estudo. E todas as ministrações que eu vi, aí a Gi falou que conhece porque ela leu a Bíblia. Porque todas as outras ministrações que eu vi, começa já do capítulo 2. Capítulo 2, outras do capítulo 4. E aí eu lendo aqui tudo, eu falei, mas gente, como assim? Como que essa parte aqui, como que o capítulo 1 foi dispensado? Impossível dispensar o capítulo 1, quando a gente fala do texto de Esther, da Rainha Esther. Então, eu quero ler com vocês, ponto a ponto, pra gente contextualizar e pra gente aprender com a Rainha Vasti, porque a Rainha Vasti tem tanto pra ensinar pra gente, né, Gi? Aí, ó, a Gi tá falando, só conhecia pela Bíblia, também não tinha ouvido falar. Pois é, eu ouço pouquíssima gente falar. E quando a gente fala de relacionamentos, de casamento, de submissão, como a gente não vai aprender com a Rainha Vasti? Deixa eu colocar o pano de fundo para vocês. Tem o rei Xerxes, que ele é o rei da Pérsia. E a Pérsia era um território muito extenso. Era toda a região da Mesopotâmia, tá aqui falando que era da Índia até a Etiópia. Isso quer dizer que é continental o tamanho ali. Era muito grande aquele reinado. Continha 127 províncias. Então era um reinado muito extenso em território.
E também a gente vai aprender, a gente vai descobrir que era um reinado muito rico, que possuía muito ouro, muitas posses, muito dinheiro. Não era dinheiro, né? Que era muita riqueza, muitas riquezas. Então, aqui, ó. Vamos ler juntos. Se você tiver como pegar a sua Bíblia, não é para você pegar a Bíblia online do celular, porque não tem como você assistir a live e ver a Bíblia. Então, se você tiver como pegar a sua Bíblia física, pegue a sua Bíblia física. Um insight. Um parênteses. Insight não, um parênteses. Bíblia, né? Falei de Bíblia e lembrei de uma coisa que eu tomei uma decisão semana passada. Uma decisão muito, muito, muito importante. Que a partir de agora, eu só vou presentear qualquer pessoa a partir de 14 anos. Qualquer pessoa, homem, mulher, amiga, irmã, qualquer uma, ou com uma Bíblia. Se eu achar que ela ainda não tem, ou que eu já vi que ela reclamou, comentou que a Bíblia dela tá velhinha. Ah, minha Bíblia tá velhinha, preciso de uma nova. Às vezes, se você prestar atenção mais nas suas amizades, você vai descobrir algumas coisas, se você tiver com seu radar ligado. Então, é ou com uma Bíblia, ou com um livro. E aí, quando a gente fala de livros, tem um universo de títulos, de temas, de histórias, de como presentear, que tipo de livro. Então, vou entender o ponto de interesse que mais chama a atenção dela. Tem mulheres que têm mais interesse por desenvolvimento pessoal, tem mulheres que têm mais interesse por coisa de mesa posta. E aí tem aquele livro, A Experiência do Lar, por exemplo, que é um livro muito lindo, bonito, decorativo e cheio de conteúdo valioso dentro dele. Então, para uma mulher que não é muito essa questão ela não liga muito para essa coisa do coach, do desenvolvimento pessoal, deveria ligar, mas vamos colocar aqui. Eu acho que se eu der, ela nem vai ler um livro de mentalidade, um livro do Tony Robbins, um livro... Não, então dá um livro tipo A Experiência do Lar. E aí foi um insight que eu tive. Eu falei, cara, eu nunca mais vou passar perreio pensando no que dá, porque não tem nada mais valioso para dar de presente do que conhecimento. E fiz ainda mais. Todo livro que eu der, eu vou comprar com antecedência, o máximo possível. Ou eu vou dar atrasado o presente, porque eu vou querer ler ele. Então é uma forma de eu me forçar a ler. Por exemplo, tem um livro que eu estou há muito tempo procrastinando para ler, que é o livro Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet. Eu sou mentorada pelo Thiago Brunet tem pelo menos uns 4 anos. E tem uns 2 anos que ele lançou, se eu não me engano. Desde que ele lançou, ele fala, né, do Especialista em Pessoas, best-seller e tal, e eu falei, vou ler, mas nunca lia. E calhou desse final do mês passado, uma amiga minha fazer aniversário, e ela tá fazendo formação em coach, ela tá mais infiltrada nesse universo do desenvolvimento pessoal e tudo, e eu falei, vou dar um livro pra ela sobre pessoas, né? Sobre desenvolvimento de pessoas. Que livro que eu vou dar? E eu pensei, eu acho que o Especialista em Pessoas é um excelente presente. Um livro acessível, bacana, bom. Eu conheço o Thiago Brunet, então sei que o que ele escreveu ali tem valor, não vai ter erro. Chegou o livro, eu li ele correndo, eu acho que em 4 dias eu li ele praticamente todo. Escrevi, sublinhei, queria ter até post-it para fazer as minhas anotações, porque tinha algum conhecimento que eu tinha que era complementar ao que ele estava escrevendo, e aí eu dei um risquinho lá, já selecionei, já sublinhei o que tinha de mais importante. Por quê? Porque assim o presente ganha um significado. Você pode pensar, nossa, você deu um livro usado. Livros são livros. Livros rabiscados têm mais valor ainda. As suas anotações, a minha Bíblia agora escrita, para mim tem muito mais valor do que uma Bíblia nova. Então, quem gosta de ler, quem tem essa inclinação para a leitura, e eu não tinha uma inclinação natural para a leitura. Tem anos que eu bato na tecla da leitura e eu não gostava de ler, eu não conseguia me concentrar na leitura. E foi me forçando a ler a Bíblia para poder mostrar para vocês, para eu poder trazer aqui no Instagram,
que eu comecei a desenvolver com muito mais vontade minha inclinação para a leitura, e eu consegui ler o livro do Tiago Brunet, que também é um livro muito fácil, muito simples de ler, um conteúdo muito acessível cognitivamente falando, não é uma palavra difícil, um entendimento difícil. A Bíblia, a depender da versão que você tem para ler, a minha versão eu acho ela muito simples, é a NLTH, a nova tradução das linguagens de hoje, uma coisa assim. Eu ainda prefiro a NVI, mas essa aqui que eu tenho, eu inclusive ganhei numa formação que eu fiz da experiência do lar. Eu ganhei no primeiro dia. Foi um presentão. E ó, contar uma coisa pra vocês, eu ganhei ela em junho de 2022, o ano que eu casei. Eu fui pegar ela pra ler pela primeira vez, já tinha mais de um ano. Vergonhoso, né? Ela ficou lá, bonitinha, na minha mesa da sala, decorando, com a planta em cima. Ou era uma foto da nossa família, uma fotinha em cima. Ficava assim na mesinha. Bem bonita. Ela é bonitinha, né? Aí ficava lá, ela ajudava com a decoração, ela contribuía com a decoração da sala que a gente tinha. Então, ela tava lá decorativa. Até que um dia eu falei, vou começar a estudar a Bíblia pra fazer live no Instagram. E aí eu comecei a fazer essas lives no Instagram. Foi em janeiro, dia 2 de janeiro desse ano. Eu fui pegar essa Bíblia dia 2 de janeiro desse ano. Não foi pela primeira vez, mas assim, que eu olhei pra ela mesmo. As outras vezes tinha sido, ou eu fui pra igreja e peguei ela ali, porque ela tava ali. Mas na igreja eu tava bem sem vergonha, usando mais a Bíblia online. E depois nos estudos que a gente tava fazendo lá em casa, né? A gente fez umas célulazinhas algumas vezes lá em casa. Sem muito compromisso, era o dia que dava. Hoje eu não tô a fim de ir pra igreja, então vamos fazer um estudo bíblico aqui em casa. Coisa, né, de crente à toa. E a gente tem melhorado cada vez mais nisso, graças a Deus. Então vamos lá. Já falei pra vocês um relato que pode ser que inspire você a fazer o mesmo, a dar livros de presente, e antes de dar esse livro para alguém, você lê. Eu acho que pode ser algo muito rico, e quanto mais a gente lê, mais a gente cresce, mais a gente amadurece, mais a gente ganha repertório, mais a gente vê histórias e a gente se prepara para o que pode acontecer na nossa vida, para quando acontecer a gente não achar que é o fim do mundo. Porque esse é o grande problema da nossa geração. Acontece um problema e a gente acha que é o fim do mundo. Meu marido foi embora. Não sei o que eu vou fazer. Meu mundo acabou. Não acabou. O tanto de casamento que já foi restaurado, por que você que não vai ter o seu restaurado? Meu marido falou que não... Meu namorado falou que não tá pronto pra casar comigo. Que isso? Ou então te prepare pra ele se preparar também. Eu vou desistir do meu casamento porque... eu acho que ele tá me traindo. Você só acha. Você nem tem certeza. E você nem entende por que ele tá na intenção de talvez te trair. Às vezes o problema tá em você. Se você separar, o próximo pode ser que aconteça a mesma coisa, porque o problema é você, não era o outro. Mas não vamos entrar nesse assunto agora, não. Aqui, ó. Essa Bíblia é linda e eu também prefiro a Bíblia física de papel. Para marcar e escrever melhor. Isso mesmo. Então vamos voltar agora para o texto de Esther. E uma promessa que eu faço é que não vai durar... Essa live não vai ser tão extensa, porque eu vou dividir o estudo novamente. Esther merece um estudo aprofundado, mais horas de fala, e então, pra gente não ficar muito maçante aqui, eu vou fazer o capítulo 1. Eu acredito que eu vou fazer só o capítulo 1 hoje. E a gente deixa pra falar de propósito e de jejum. Propósito não. Processo. Próxima live, a live da semana que vem, eu vou focar em processo. Porque a rainha Esther, para ela se tornar a rainha, meu amor, ela chegou lá como uma judia, uma órfã. Talvez ela nem quisesse estar lá. Ela passou por um processo. São 12 meses de processo para se tornar uma rainha cheirosa, bonita, embelezada, cheia de adornos. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de processo. Você tá pegando aí, não tá? O seu processo faz parte do seu propósito.
Mas na semana que vem que a gente vai falar disso. Hoje eu quero focar no capítulo 1. Quem tá aqui comigo? Eu consigo ver quem tá aqui comigo, ó. Cleide, Simone, Juliane, Jacilene, as outras eu já falei, ó. Lopes Dias, sejam todos bem-vindos. Temos aqui algumas presenças masculinas. Vocês também serão fortemente edificados. Se você tiver uma esposa, pode mandar para ela essa live que você não vai se arrepender. Garanto. Vamos lá. Então vamos falar do capítulo 1 da Rainha Esther. Se você tiver sua Bíblia aí, né? Contei toda essa história para dar tempo de você pegar sua Bíblia. E falando do rei Xerxes. Quem era o rei Xerxes? Era o rei da Pérsia. A Pérsia era um extenso território, era contida com 127 províncias, era assim, gigante, era de um país ao outro, parecia um continente inteiro, só de reinado. E era muito poderoso, muito rico, era um rei muito rico, um reinado muito rico. Como é que a gente sabe disso? Tá aqui, ó. No 3º ano do seu reinado, o rei deu um banquete para todos os oficiais e servidores. Ou seja, ele escolheu ali os nobres, pegou os oficiais do seu... Como é que fala? Da artilharia, da guerra, dos militares. Esqueci o nome. Pegou ali seus oficiais, os generais, todos eles, e os servidores. Mas estavam também... aqui, ó, a palavra que eu tinha esquecido. Mas estavam também os chefes dos exércitos da Pérsia e da Média, e os governadores e a gente da nobreza das províncias. Durante 6 meses, rei Xerxes exibiu a todos as riquezas do seu reino e o luxo e o esplendor da sua corte. Ou seja, ele mandou chamar os maiores nomes de todas as províncias, os oficiais dos seus exércitos, os servidores de todos. Então, assim, ele pegou o pessoal tudo para mostrar o tamanho da sua grandeza, da sua glória, do seu reinado. O quão grandioso era o seu reinado. E fez um banquete de apenas 6 meses. Que lugar na Bíblia? Em que lugar? Não sei, eu desconheço outra pessoa, outro contexto histórico em que tivesse uma festa que durou 6 meses. 6 meses. Depois dos 6 meses, o rei ofereceu nos jardins do palácio, ou seja, agora era uma coisa mais intimista, mais rebuscada, é o que a gente pensa. Olha só. Depois dos 6 meses, o rei ofereceu nos jardins do palácio um banquete para todos os moradores de Suzã. O palácio de Persa, o palácio do rei da Pérsia, o palácio do rei da Pérsia ficava na cidade de Suzã, na província de Suzã. E ali naquele jardim do palácio foi oferecido um banquete para todos os moradores de Suzã. Durante 7 dias. A festa durou 1 semana. Qual era o nível dessa festa? Que tipo de festa era essa? Tem a descrição aqui, ó, com detalhes. O pátio estava todo enfeitado com cortinas de algodão brancas e azuis, amarradas com cordão de linho vermelho. Olha a riqueza de detalhes da Bíblia. Por que eu não vou passar isso aqui? Porque tem um objetivo, tem um porquê de estar escrito assim. Senão não estava, se não fosse importante, não ia estar escrito. Tá bom? Então, vamos pegar o texto aqui, ó. Que estavam presos... O pátio estava todo enfeitado com cortinas de algodão brancas e azuis, cortinas brancas e azuis, amarradas com cordões de fino linho vermelho, que estavam presos por argolas de prata a colunas de mármore. Aquelas colunas de mármore, dá para ver o filme, dá para fazer um filme com tantos detalhes. O cenário está muito bonito. Nesse pátio havia sofás de ouro e prata. O piso era feito de ladrilhos azuis, de mármore branco, de madrepérolas e de pedras preciosas.
O piso tinha madrepérolas, tinha pedras preciosas. O sofá era de ouro, era de prata. Será que esse rei tinha poder? Tinha riqueza? Será que tinha posses? Não era pouca, não. Meu Deus, era muito. Eu leio e aí eu lembro. É muita coisa. Enfim, os convidados tomavam as bebidas em copos de ouro, todos eles diferentes um dos outros. E o rei mandou que o seu vinho fosse servido à vontade. Todos podiam beber o quanto quisessem. O rei havia ordenado aos empregados do palácio que servissem a todos os hóspedes quanto vinho eles quiserem. Ele fez uma festa e falou assim, sirva o quanto quiser. Vai durar 7 dias e durante 7 dias o tanto que o povo conseguir beber e comer e se divertir, que assim seja. Tá liberado. Não é para ter miserinha para ninguém. É muito, é abundante, é transbordante. A rainha Vasti também ofereceu no Palácio Real um banquete para todas as mulheres dos convidados. E no 7º dia de banquetes, o rei já havia bebido bastante e estava muito alegre. Aí ele mandou chamar os 7 eunucos, que eram seus servidores particulares. Você sabe o que é um eunuco? Alguém sabe o que é um eunuco? Agora eu falo, mas eu quero saber que... Se você souber, fala aqui no chat pra mim. Quem sabe o que é um eunuco? Mas não é pra sair da live pra procurar no Google e depois voltar, não. É só se você souber. Coloca aqui. O rei queria que os nobres e os outros convidados... Pera lá, pulei aqui. O rei mandou chamar os 7 eunucos, que eram seus servidores particulares. O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vasti e que ela viesse com a coroa de rainha. Era para a rainha vir com a coroa de rainha na cabeça. Ele foi claro com a ordem que ele deu. O rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem a sua beleza. Esse rei era um rei um tanto quanto vaidoso, exibido, não é mesmo? Vamos pensar que ele era exibido. O rei era exibido. Ele passou 6 meses dando um banquete para todo mundo. Depois ele passou mais 7 dias dentro do palácio exibindo, mostrando, admirem o que eu tenho, admirem, me glorifiquem, eu sou o rei poderoso, eu sou o maioral de todos, eu sou incrível, Ele era um rei muito vaidoso, no sentido de vaidade, a vaidade das suas posses. Ele queria exibir isso. E ele ordenou que os seus eunucos fossem buscar a rainha para que ela viesse com a coroa de rainha. Aí a gente para aqui. Antes de finalizar essa parte, vamos parar aqui e fazer algumas observações. A rainha Vasti, que é a primeira hora que ela aparece no versículo 9 do capítulo 1, a primeira vez que o nome dela é citado, ela aparece falando, o nome dela aparece falando que ela também oferecia, dentro do palácio, um banquete para todas as mulheres dos convidados. Quando ele fez a festa para todos os moradores de Suzã. Não tinha feito só para os homens, só para os chefes de família. Ele fez para todo mundo. Pais, filhos, mulheres, crianças, todos. Ela fez um banquete à parte só para mulheres, só para as mulheres. Só para as mulheres. Por que ela fez esse banquete à parte? Porque ela era rainha, ela desfrutava dos acessos que uma coroa tinha, que uma rainha tinha, que a coroa permitia, e o rei dava esse tipo de abertura para ela, certo? Ela tinha, tudo que ela tinha, todo o poder que ela tinha, a gente sabe que o rei era a autoridade maior, e a sua rainha era a autoridade com ele, mas a sua rainha alcançava onde o rei permitia. Então, se ela estava oferecendo um banquete real, é porque ela tinha essa permissão do rei para isso. Afinal de contas, aqui não fala que ela
fez sem permissão. No texto não tá falando que ela estava contrariando, não. Tanto que tá tudo normal até aqui. Ela resolveu fazer uma festinha só para as mulheres, ela estava ali exibindo sua beleza também, e tá tudo certo aqui. E aí, no que ele manda chamá-la, ele já devia estar mais para lá do que para cá. Tá falando aqui, né, que ele bebeu, já havia bebido bastante vinho, fala no versículo 10, fala: no 7º dia de banquetes, o rei já havia bebido bastante vinho e estava muito alegre. Aí ele ordenou que os seus eunucos fossem buscar a rainha Vasti e que ela viesse com a coroa. Ela era muito bonita e o rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem sua beleza. Mas a rainha não atendeu a ordem do rei e por isso o rei ficou furioso. A rainha simplesmente falou assim: não, quero ir não. Como que foi? Por que foi? Eu não sei. Eu pensei em vários motivos de o porquê que essa rainha não foi. Será que só porque foi só no último dia, que nos outros dias ele também não fez? Será que é porque ele estava bêbado? Será que é porque por ele estar bêbado ela achou que seria envergonhada? Será que ela estava na posição de desdém? Enfim, eu não sei. Eu fiquei pensando por vários momentos por que ela não aceitou. Se foi por rebeldia, se foi por insubmissão, a falta de submissão, que é o que mais fica latente para mim como resposta, porque independente dos motivos que ela recusa esse pedido, esse chamado, essa ordem, porque ele ordenou que os eunucos fossem buscá-la, ela se recusou. Ela recusou, ela não atendeu a ordem do rei. Ela desrespeitou o rei, publicamente. Para mim foi publicamente. Ela desrespeitou esse rei. E ele ficou furioso. E aí a gente leva para a nossa vida, né? A nossa vida. Quando a gente fala de marido e mulher mesmo, quantas vezes o nosso marido pede pra gente fazer alguma coisa e de pirraça a gente não faz? Quantas vezes o nosso marido pede, fala que alguma coisa é importante, que é pra fazer, e a gente ignora, finge que não ouviu? Já aconteceu na sua casa? Porque comigo já aconteceu. Eu lembro muito bem quando a gente estava próximo à falência financeira, só que eu não sabia, meu marido estava ali tentando recuperar e conter os danos. Meu marido falou assim: olha, vamos dar uma segurada, a gente tá bem, tem tudo que precisa, não precisa comprar mais nada pelos próximos meses ali, né? Vamos segurar a onda, eu tava gastando demais. E eu ouvi, entrou por aqui, saiu por ali. Algumas semanas depois ele chegou e todos os móveis da casa estavam praticamente trocados. Tapetes novos, tapetes persas, inclusive. Ai, quando eu lembro disso, gente. Sem contar que o meu guarda-roupa, eu tava em fase de comprar roupas novas e fazer procedimentos estéticos, né? Eu já contei isso até em outra live. Então, meu marido chegava e toda vez tinha algo novo. Ou era na casa, ou era na minha cara, ou era no meu guarda-roupa. Um nariz levantado, um botox, um bioestimulador, uma boca que eu colocava. Alguma coisa tinha de novo. Uma bolsa. Eu tava na fase das bolsas. Eu tava. E aí eu tô aqui lendo os comentários. E aí ele falava e eu ignorava. Ah, mas você estava ignorando porque você não sabia que vocês estavam com dificuldades financeiras. Ele devia ter sido transparente. Não interessa. Ele podia ter sido transparente? Podia. Mas ele como homem que não quer trazer problemas, porque um homem de verdade, ele resolve os problemas. Ele não traz os problemas. Ele não fica ali, olha, colocando a gente em pânico. Mas de fato a transparência ela é importante. Naquela época houve falta de transparência, sim, mas eu também contribuí muito com o meu papel de tola. Eu contribuí muito com o meu papel de tola. E eu tava gastando dinheiro, assim, ó, passa aqui no cartão, passa no cartão. Meu cartão praticamente não tinha limite. Eu não cheguei a ver o limite dele, porque eu gastava demais e o banco tava vendo que tinha dinheiro entrando, pagava a fatura, tinha mais, e todo mês aumentava meu limite, e aí o céu foi o limite pra mim. Nossa, como foi.
Então foi isso. Eu fui tola várias vezes. Várias vezes. Vamos continuar lendo o texto. Antes de tomar qualquer decisão, o rei consultava os entendidos, os sábios, em questões de lei e de costumes. Ou seja, depois que isso aconteceu, o rei ficou furioso. Certo, certo. Ele tinha bebido e ele estava bêbado. Certo, certo. Ele ficou emocionalmente envolvido? Ele se sentiu desrespeitado? Sim. Mas ele não agiu por impulso. E aí, aqui vamos falar de você. Eu quero que você se coloque nesses personagens toda hora. Tem hora que você se coloca como Rainha Esther, tem hora que você se coloca como Nabucodonosor, como Mardoqueu, que eu vou falar dele na próxima live. Depois você se coloca como Rei Xerxes. Em cada momento você se coloca nessa posição. Ah, se fosse você, o que você faria? Será que você agiria por impulso? Será que você ia lá? Porque ele podia ter mandado matar ela na mesma hora. Ele era o rei, ele tinha esse poder, ele tinha essa autoridade. Tá escrito, ele ficou furioso. Ele podia ter mandado matá-la, ele podia ter mandado fazer uma forca pra ela ali mesmo. Podia, mas não. De maneira muito consciente, antes de tomar qualquer decisão, ele foi consultar o seu conselho. E aí entra primeiro momento que eu te falo sobre a importância de ter bons conselheiros. Porque ele podia ouvir conselhos de pessoas que falavam assim, mata ela! Você vai deixar ela te desrespeitar? Que ela vai mostrar pra todo mundo que você é um rei fraco? Mata ela! Quem são suas conselheiras? Pra quem que você vai conversar? Aquela sua amiga que você fala toda hora mal do seu marido, você só chega pra ela pra falar mal dele, como se não tivesse nada de bom. Aí ela, por ouvir você só falando mal, fala, minha amiga, separa dele. Você não merece isso não. Porque ela também não é sábia. Ela não te faz as perguntas certas pra que ela possa te aconselhar. Ela só te ouve falando mal dele, falando mal dele. E aí depois ela, não amiga, você não merece isso não, você merece coisa muito melhor. Será que já aconteceu com você? Eu já vi acontecer várias vezes. E nisso eu consigo dizer, eu não sou essa amiga. E teve uma vez que eu me lembre de eu ter me envolvido emocionalmente na hora de dar um direcionamento. E eu fui muito clara em falar, olha, eu não tô falando com você como terapeuta, eu não tô falando com você como mentora, eu tô falando com você como se eu fosse uma irmã mais velha sua. Sobre a situação que você vive, sobre o que você me falou, o que você tá passando, já tem um mês que você vem conversando sobre o que você tá passando, eu faria isso, isso e isso, e amanhã mesmo isso, 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 e isso, isso e isso. Orientei totalmente errado. Totalmente errado. Porque eu me envolvi emocionalmente e ouvindo só um lado da conversa. E só um lado que dizia só as partes ruins, como se nada de bom existisse. Aí no dia seguinte, quando ela acordou e refrescou a memória que não era nada daquilo, a minha instrução se tornou totalmente descartável. Aí ela vai falar, não, é porque na verdade eu só te falo as partes ruins, tem a parte boa e não sei o que, e também não é assim, também tem minha parte, eu também fiz isso, eu também provoquei aquilo. Ah, tá. Entendi. Então tá bom. Estamos começando, Eclésia, pode continuar aí, estamos começando. Olha aqui, ó, a gente tava falando aqui que foi aqui que tudo desandou. Eu vi uma série na Record sobre a Rainha Esther e dá uma noção muito boa da Bíblia. As novelas, os filmes, todos esses, até o próprio The Chosen, tem sempre partes muito boas. E eu sempre vou defender que é melhor você assistir isso do que assistir Friends, How to Get Away with Murder. Quais são as séries da atualidade, gente? Emily em Paris, novela da Globo. Eu sempre vou defender que é muito melhor assistir isso do que assistir. É muito melhor assistir The Chosen, Moisés, Os 10 Mandamentos. É muito melhor, muito, infinitamente melhor. Muito, muito. Porém, a gente precisa ter o conhecimento do texto para ver no que é a história da série, do filme, é real
o que é inspiração e no que eles tiveram licença poética para fazer diferente. Por quê? Eu fiz uma live de Betseba e eu nunca tinha ouvido falar de Betseba na vida. E tem na novela Reis, da Record, uma parte de Betseba em que mostra, distorce totalmente quem é Betseba. E quando eu assisti a série, que eu assisti justamente fazendo o estudo, eu nunca tinha assistido a novela, eu peguei uma cena de 20 minutos que mostrou, um corte de 20 minutos que mostrou várias cenas da novela, né, sobre a Betseba. E eu falei, que estranho. Foi o meu primeiro contato com Betseba, foi pela Record. Gente, será que ela era assim mesmo? O que na Bíblia mostra que ela era assim? E aí eu fui ler a história e não tinha nada a ver. Nada a ver. Então, a história é muito boa no contexto geral. A gente gosta de ver e a gente se envolve com os personagens e a gente olha aquilo, a gente só não pode tomar aquilo como verdade absoluta. Porque eles têm licença poética, eles usam o texto como inspiração. E quando eles acham que vai ficar melhor e dar mais audiência de outra forma, assim eles o fazem, tá? Então é só um alerta, não é para não assistir. É só para não tomar isso como um estudo bíblico. Eu conheço o livro de Esther pela novela Record. Eu conheço a história de Betseba e Davi pela novela Record. Eu conheço a história de Jesus por The Chosen. Não. Sendo que a minha experiência com The Chosen, tá? A minha experiência pessoal. Tiveram episódios que eu terminei de assistir me sentindo o cocô do cavalo do bandido. No melhor dos sentidos. Que a série, ela pode até não ter uma fidelidade ao texto, mas ela te envolve de uma forma positiva. Ela te envolve de uma forma que faz você refletir. Eu pouquíssimas vezes eu vi meu marido chorando, e pelo menos 80% das vezes que eu vi meu marido chorando foi assistindo The Chosen. Porque é assim, profundo. Se você não fica só assistindo, mas você penetra no que você tá ouvindo, vendo e na lição que aquilo tem, é absurdo. O seu crescimento como pessoa, o seu envolvimento com aquela história te faz crescer muito. Então, eu sempre vou preferir que o seu tempo de tela, que o seu tempo de assistir uma série, seja algo que vai te edificar. Só não pegue isso como uma verdade absoluta. É uma inspiração, é uma história contada, baseada nisto aqui. Mas isso aqui é o texto puro, tá? Vasti era uma mulher tola, Esther era uma mulher sábia. Mas ele não... Olha aqui, a Brenda falando. Mas ele não pediu pra ela ir pelada? Brenda, da onde você tirou essa história que o rei pediu pra ela ir pelada? Eu li o texto aqui, não tem nada que fale isso. Da onde você... Agora eu quero ver, da onde você tirou isso? Aonde você ouviu? A fofoca gospel, como é que começa? A fofoca bíblica é assim que começa. Eu ouvi dizer que o rei mandou chamar ela... Não, eu fui ler os comentários de alguns vídeos no YouTube, de algumas pregações no YouTube. Peraí, meu pé adormeceu. Eu fui ler os comentários de de um vídeo sobre Vasti que eu fui ver. E assim, as mulheres super, nossa, Vasti não ia perder a dignidade para ser exibida como um troféu. Ela realmente tinha que recusar mesmo esse convite. Esse rei tava bêbado. Esse rei, ele era um homem vulgar e tal. Aí eu ia ler. Eu sempre venho ler, né? Gente, os diálogos que esse rei tem com Esther, os diálogos que esse rei tem com os eunucos, o diálogo que esse rei tem com as outras pessoas, me faz parecer que esse rei é um rei muito nobre. Que esse homem, apesar de pagão porque ele não era de Deus, né? Nessa época não era cristão, porque Cristo ainda não tinha descido, mas ele não era judeu. Todos os outros povos que não eram judeus eram pagãos, porque adoravam outros deuses. Mas em questão de conduta, de ética,
Nada me faz pensar que esse homem, que o rei Xerxes, era um homem vulgar, era um homem... Nada nesse texto de Esther, nos 10 capítulos, nos diálogos que tem, nada me faz pensar que esse homem queria envergonhar a rainha Vasti. Nada. E aí eu queria saber da Brenda onde foi que ela ouviu essa história que ele chamou ela para ir pelada. Tá? Via é uma das mais diversas necessidades. Não sei. Fofoca gospel e mandou ir nua, só com a coroa. Não. Mandou ir nua, só com a coroa. Gente, vamos ler de novo, que agora eu fiquei preocupada. Vamos lá, interpretação de texto. Vamos lá. A rainha Vasti também ofereceu no Palácio Real um banquete para todas as mulheres dos convidados. No 7º dia de banquetes, o rei já havia bebido bastante vinho e estava muito alegre. Aí ele mandou chamar os 7 eunucos, que eram seus servidores particulares. O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vasti e que ela viesse com a coroa de rainha na cabeça. Ela era muito bonita e o rei queria que os nobres e os convidados admirassem a sua beleza. Como é que isso virou? Ele mandou ela chamar ela nua. Como é que virou isso, Brenda? Me explica. Gente, eu fiquei nervosa. Não estava preparada para isso. Eu fui pega de surpresa. Jesus. Acho que foi na novela. Eu comentei antes de você falar sobre a novela. Ah! A novela. Ah, não. A outra falou que viu a novela e não viu nada disso. Ele, aparentemente, parecia ser um homem soberbo. Então, existe a diferença da soberba. A soberba geralmente vem acompanhada da arrogância, com a vaidade e o exibicionismo. Este rei, pelo que eu já li aqui, eu não sei se você chegou agora, Jacilene, mas eu mostrei que esse rei, ele era um rei exibido, amostrado. Ele queria mostrar suas posses, seu poder, sua riqueza, exibir o poder e o tamanho do seu reino. Ele queria, sim. Agora, colocar ele como alguém que passava por cima dos outros, que era arrogante, que queria humilhar a rainha Vasti, que queria exibir ela como um troféu, aí já são interpretações, meras interpretações. E aí eu chamo a sua atenção aqui nesse momento para que você saiba interpretar um texto. Porque o que leva uma pessoa a fazer um comentário que hoje são chamados haters? Falta de interpretação de texto. Ela pega uma fala e aí ela ignora todo o resto, pensa com a cabeça dela em uma fala e ela vai lá e digita. Ah, não é assim não. Por exemplo, um dos Reels que viralizou, que eu fiz, que já tem mais de 500 mil visualizações, na verdade acho que já tem quase 1 milhão de visualizações, mais de 20 mil curtidas, enfim, é um vídeo que viralizou muito e rendeu muitos comentários. E o vídeo é um vídeo de 1 minuto, onde eu mostro que Deus restaurou a minha família, que meu marido saiu de casa, que ele falou que não ia mais voltar, mas que aí eu fui orar, jejuar e Deus restaurou a minha família. 1 minuto. Eu não falei o porquê que ele saiu de casa, eu não falei não falei nada, não dei detalhes. Mas, segundo os filósofos da internet, meu marido saiu de casa porque ele tinha um amante. Meu marido saiu de casa porque ele já estava de caso com outra pessoa. Meu marido saiu de casa... Ah, e ele só voltou porque a amante não quis mais. Meu marido passou o rodo em toda a cidade. Ele saiu de casa porque ele queria ter uma vida de solteiro. Porque ele precisava espairecer. Não tinha nada que falasse isso. Nada que desse a entender isso. E nada disso é verdade. Mas nos comentários, se você for entrar no meu vídeo e se basear pelos comentários, você vai sair de lá tendo certeza que meu marido é o pior dos homens. Pelos comentários. Simplesmente por uma interpretação de texto. De texto, de contexto, de visual. Meramente interpretação. A nossa geração está analfabeta. Ela tem tanta informação rápida que ela não precisa mais digerir. Vem tudo tão cortado, vem os cortes já. Tem um podcast, tem uma palavra de 1 hora. Aí vem um corte de 30 segundos.
E ela acha que a palestra inteira, o corte inteiro, que todo vídeo fala daqueles 30 segundos. Ela julga uma pessoa por um corte de 30 segundos, às vezes que é fora do texto, fora do contexto, fora de ordem, fora de tudo. Então, muito cuidado com o que você vê na internet e a sua forma de interpretar, porque começa pela Bíblia. Começa por uma leitura simples. Não tem nada aqui que remete a isso. Nada. Oi, cheguei. Oi, Dani. Misericórdia. Acabei com a dignidade de Vashti. Perdão, meninas. Não, na verdade você julgou o rei, não a Vashti, porque a Vashti não aceitou, né? Ela não aceitou, e as mulheres que pensam que ela foi chamada para ser humilhada, elas defendem Vashti. Nossa, ela não tinha que ter ido mesmo, não. Um absurdo. Tem um monte de mulher defendendo ela não ter aceitado o convite do rei. E eu vim aqui com a minha cara limpa e maquiada para dormir, porque eu não vou tirar essa maquiagem. Eu tomei banho e me maquiei só pra vocês, gente. Porque já são 00:09 aqui. E eu não sei se eu vou tirar ou se eu já aproveito pra amanhã levar a Bela na escola maquiada. E depois, eu não sei. Olha o que eu tô falando. Eu sou a rainha do skincare. E aí, olha o que eu tô fazendo com a minha coroa de... Só o Senhor da Glória. Aí, ó. Em Portugal são 11:09. Aqui são 00:09. No Brasil são 8:09. É isso, fuso horário. Então vamos continuar. Antes de tomar qualquer decisão, o rei consultava os entendidos, os seus conselheiros, portanto mandou chamar os conselheiros. Tá. Portanto mandou chamar os conselheiros em que ele tinha mais confiança. Aí, esses eram os 7 ministros da Pérsia, tem o nome deles aqui. Um nome é diferente que o outro. Eles ocupavam as mais altas posições no reino e serviam os conselheiros íntimos do rei. Eles serviam como conselheiros íntimos do rei. Ou seja, ninguém anda sozinho. Esse aqui já é outra chave também, que nem estava anotado aqui, mas... Olha só, pega esse aqui. Até um rei, com todo o poder e glória que ele tem, até um rei tem o seu time de conselheiros, as pessoas que ele escolheu para auxiliar em momentos de crise. Porque a gente pede conselhos em momentos de crise. Quando a gente está feliz, tudo flui naturalmente. Agora, quando a gente está na dúvida, quando a gente está com uma crise, com um conflito, seja interno, seja externo, é importante que a gente busque pessoas sábias para nos aconselhar. É importante. E essa pessoa, ela não pode ter um envolvimento direto com um caso. Muitas vezes, a pessoa que tem envolvimento direto, ela vai puxar pro seu lado. Ela vai querer te agradar, ela vai falar palavras pra te deixar pra cima, te deixar bem. E muitas das vezes não é isso que você precisa ouvir. Não é isso. Grande parte das vezes, eu tenho uma amiga, eu tenho algumas amigas, e eu já sou conhecida por isso há muitos anos. Quando elas vêm e falam, é porque, nossa, é um absurdo ele ter feito isso comigo. Eu já sou conselheira matrimonial desde uns 10 anos atrás, eu acho, eu posso dizer isso. Desde uns 10 anos atrás. Porque a minha amiga vinha falar comigo, eu já tinha essa inclinação pra direcionar. Eu falava assim, você já falou isso pra ele? Ele sabe que você pensa isso dele? Não. Então fala. Ai, mas o que ele vai pensar? É melhor ele pensar alguma coisa do que ele nunca saber. E você vai ficar com isso entalado até quando? Não adianta você falar isso pra mim, você tem que falar isso pra ele. Aí elas começaram ou quando quer ouvir, vem falar comigo, ou quando não quer ouvir, elas nem conversam comigo. Aí eu tenho uma outra que ela já chega falando assim, Juana, preciso de um conselho. E eu sei que só você vai me dar o conselho que eu preciso. Porque se eu for falar com a fulana, ela vai falar o que eu quero ouvir. Se eu for falar com a minha mãe vai falar pra eu sair de casa. Se eu for falar com o padre, eu não vou ter coragem de contar tudo pro padre. Tudo que aconteceu, só uma parte. Então eu vou falar com você. Aí então tá bom. Diga para mim o que você precisa hoje. E aí ela começa. Então, você tá errada. Mas quem fez isso comigo foi ele. Você tá errada? Olha o que aconteceu antes. Olha como que você falou. Olha como que você reagiu. Olha, você saiu do centro.
Ela é verdade. Obrigada, Juana. Se eu não tivesse falado com você, eu ia achar que ele estava errado e aí eu ia brigar com ele, a nossa briga ia ficar pior e a gente podia ter um problema maior. Então essa sou eu, tá? Eu falo aquilo que a pessoa precisa ouvir, não aquilo que ela quer ouvir. Eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém. Inclusive, às vezes eu até faço isso na comunidade e eu fico pensando muito se... às vezes eu fico medindo um pouco as palavras para ter um tato, né? Porque todas as mulheres que vêm trazer uma das suas dificuldades, elas estão fragilizadas, mas algumas delas estão precisando de um sacode. Então tem horas que eu sou muito estratégica em dar um sacode e falar assim: ei, acorda pra vida. Você tá reclamando disso, disso e disso, mas olha só, você não tá olhando pra isso, isso e isso. E aí, opa, vamos voltar pro prumo, entendeu? Lá na comunidade, quem tá lá sabe que acontece isso. Se alguém puder falar alguma coisa aí, fale aí. Então o rei perguntou para os conselheiros: o rei Xerxes, mandei, por meio dos meus servidores, uma ordem para a rainha Vasti, mas ela não obedeceu. De acordo com a lei, o que deve ser feito? Ele não agiu com a cabeça dele. Ele não falou assim: eu estou com muita raiva, eu quero que aconteça isso. Ok? Todo mundo concorda? Não. Ele descreveu exatamente o que aconteceu. Eu chamei a rainha, ela me desobedeceu. De acordo com a lei, o que deve ser feito? Ele foi prudente. Você tem prudência quando você vai tomar suas decisões? Ou você age pela emoção? Você age pela cabeça, pelo seu sentimento, pelo que você está pensando? Porque quando você toma decisão baseada em emoção, você geralmente se lasca. Você toma decisões erradas, equivocadas. Agora, quando você tem princípios e os seus princípios são maiores do que suas emoções, aí você começa a ter direcionamento. Aí, às vezes, você consegue até tomar uma decisão sozinha, se você for uma mulher centrada, tá? Não tome decisões baseadas em emoções. Tome decisões baseadas em princípios. Porque as nossas emoções nos desfavorecem, nos fazem tomar atitudes tolas. Ai, Juana, mas eu agi pelo impulso e nem vi. Trabalha os seus impulsos. Durante a mentoria eu venho trabalhando muito conteúdo voltado para como você consegue, como você tem a capacidade, mesmo que você hoje não consiga, é possível trilhar um caminho para que você não seja uma mulher impulsiva. Uma mulher impulsiva é uma mulher naturalmente tola, errada, que só faz cagada, tá bom? A Dani tá aqui falando: eu levei um sacode lá e foi muito bom. Ô Dani, que bom que você não ficou chateada comigo. Eu faço isso com muito amor, é muito amor mesmo, tá? Vamos lá. O que deve ser feito? Aí, um dos conselheiros disse, né? Um dos ministros conselheiros disse: presta atenção nesse diálogo. O que a rainha fez é uma ofensa, não somente contra o Senhor e os seus ministros, mas também contra os homens de todas as províncias do reino. Presta atenção nisso. Pois quando em todo o reino as mulheres souberem do que a rainha fez, elas irão desprezar os seus maridos. E aí vão dizer: o rei Xerxes mandou buscar a rainha Vasti e ela não foi. Hoje mesmo, as mulheres das altas autoridades da Pérsia e da Média vão saber do que a rainha Vasti fez e vão contar aos seus maridos. E por toda a parte, mulheres não respeitarão os seus maridos. Essa palavra ela é repetida aqui. Repetida. Vão desprezar seus maridos, não vão respeitar os seus maridos, desrespeitarão os seus maridos. Quando souberem o que a rainha fez, vão desrespeitar os seus maridos. E os maridos ficarão zangados com as suas mulheres. Entenda que você é um exemplo. E tem pessoas olhando o que você vai fazer, o que você tem feito. Seus filhos estão te observando. Suas amigas estão te observando. Sua mãe tem te observado. As pessoas podem até não falar diretamente. Eu vi o que você fez, eu vi como é que tá. Não vão falar. Mas elas estão observando.
E que tipo de testemunho você tem dado? Porque você influencia outras pessoas. Por mais que você ache que não, você influencia sim outras pessoas. Uma colega minha, Aline Marra, eu a conheci pelo Instagram assim que eu cheguei em Brasília, no ano de 2015. Ela estava iniciando o seu processo, a sua formação em coach. Na verdade, eu acho que ela estava terminando, e aí ela começou a dar algumas palestras ao ar livre, em público, lá no parque da cidade. Eu comecei a seguir ela nessa época, 2015. E aí eu acompanho a trajetória dela. Ela hoje é uma empresária super bem sucedida, assim, ó, um exemplo de profissional como coach, mentora, mulher de negócios. Ela é maravilhosa, Aline Marra. Segue aí, que você vai gostar dela. E aí ela tava falando sobre como as pessoas interpretam errado a questão do que aparece na internet, né? E tem muita gente que acha que tudo que tá na internet é mentira. Por quê? Porque tem uma parte que realmente é mentira. Tem gente que tá vivendo de aparências. Tem casamentos que estão destruídos, mas tem mulher postando fotinha com seu marido ali. Eu sei disso porque algumas delas são minhas alunas. Alunas é forte, mas que estão ali na comunidade, que eu sei que o casamento tá ruim, que estão ali fazendo parte que vem sendo mentoreadas por mim, e eu sei que o casamento tá em frangalhos, que ela tá querendo se separar, mas que ela tá ali tentando ver o último suspiro, mas não quer, mas ela já tá cansada, mas todo final de semana tem uma fotinha com o marido. Eu sei como é que tá o casamento. E a fotinha é saindo com meu amor tá me levando pra passear. Eu vou julgar ela de forma alguma. Mas eu sei que não é aquilo uma realidade de um casamento próspero, de um casamento fortalecido, de uma aliança fortalecida. Eu sei disso. Mas as amigas dela do trabalho não sabem. E tá tudo bem. Não é disso que eu tô falando aqui. Eu não tô julgando ela, tá? O que eu tô querendo te dizer é que, de fato, tem casais, tem famílias, tem profissionais que postam que estão faturando milhões, quando, na verdade, não estão. Tem na internet muita mentira? Tem. Mas também tem quem tá falando a verdade. E aí ela tava falando sobre as pessoas são muito extremistas, né? Tem muito extremismo na internet. Tudo que a gente posta de bom é como se fosse mentira, e quem posta de ruim, que é o bom, que é a verdade, que tá mostrando a maternidade real, a parte mentirosa, a parte sofrida, como se só a parte do sofrimento que fosse verdade. Entende o que eu tô querendo dizer? E aí, ela falou assim, e não tem problema nenhum quem tá bem sucedido mostrar que está bem sucedido em qualquer uma dessas áreas. Porque isso inspira outras pessoas. Não tem problema nenhum eu viajar e mostrar o lugar que eu tô indo pra você querer ir pra esse lugar também. Às vezes você nem sabia que esse lugar existia. E a partir de um post que você viu, você começa a querer... Nossa, esse lugar é lindo. Nossa, eu posso fazer meu casamento assim também. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, eu nem sabia que esse lugar existia. Gente, vocês viram essa cafeteria? Olha o jeito de servir café, que bacana. Eu quero passar por essa experiência. A internet, ela pode sim servir para que a gente se inspire nela. Pode. E aí depende de você selecionar muito bem os perfis que você segue. Porque vai ter gente dando mau testemunho lá. Me separei mesmo. Quem ele pensava que era. E não sei o quê. De expor. Que vai expor sua família. Que vai expor seu marido. Que vai expor... Uma vez, uma amiga minha tava falando mal do marido dela na internet. Marido não, era ex-marido. E ela tava falando que ele não queria pagar pensão. Eu falei, ei, por que você está desonrando o pai do seu filho com seu filho vivo? Se seu filho tivesse morrido, tudo bem, mas seu filho tá vivo. É isso que ele vai saber do pai dele? É esse exemplo de paternidade que ele vai ter? Porque o que sai da sua boca é verdade. Ele vai acreditar que ele é o pior homem do mundo. Do jeito que você tá falando... Será que você tem esse cuidado? Aí ela, mas ele é assim mesmo. E é isso que você quer passar pro seu filho? Esse homem foi um homem com quem você se casou, você escolheu. Você teve um filho com ele. E o seu filho não tem culpa. Agora você vai pegar a melhor parte desse homem e vai passar isso pro seu filho. Porque primeiro que quando você rejeita o pai, você rejeita 50% do seu filho. Que seu filho não é só seu. É 50% seu pai. O pai, 50% a mãe.
Então, quando você rejeita o pai do seu filho, você está rejeitando ele. Segundo, que quando você fala mal desse homem, você afasta a figura paterna dele. Você afasta a referência masculina que ele tem de pai. Então, ou ele vai ser um homem, ele vai crescer sendo um homem de merda, um homem fraco, um homem que não é íntegro, um homem desonesto, um homem que não tem coragem de arriscar, ousadia para investir, para crescer. Porque isso é o efeito colateral da ausência de um pai. E eu não tô falando só de pais que foram embora, que abandonaram, eu tô falando de pais que estão ali. Como é que a nossa live veio parar nesse assunto? Não sei, mas é isso. Não fale, olha o testemunho que você dá. Não fale mal de seu ninguém, para ninguém, mas principalmente o pai de seu filho, o seu marido, o seu ex-marido. Não fale mal dele. Existe um vínculo, vocês já foram uma só carne. Eu já fui essa mulher tola que falou mal também. Falei. Mas a gente vai aprendendo. Mas eu falei só para algumas pessoas, para alguns amiguinhos. Para os meus pais, por exemplo, eu não falei não. Sabe por quê? Porque eu sabia que a gente ia voltar. E quando eu sabia que se eu fosse falar tudo que eu tava sentindo de raiva do Gustavo na época que a gente separou pros meus pais jamais aceitariam ele de volta. E eu sabia que a gente ia voltar, eu queria que a gente voltasse. Eu sou besta de falar mal pro meu pai, mas tem mulher aqui que não. Que a primeira briguinha, que qualquer coisinha vai lá falar pra mãe, vai lá falar pro pai, fala pras amigas. Aí quando volta com o alecrim, se afasta dessas pessoas. Por quê? Porque ficou com vergonha, porque essas pessoas vão julgar, porque ela só falou mal. Ela não falou a parcela de responsabilidade que ela teve na briga, na confusão, né? Eu tô com 3 casos de mulheres que perderam a mão total em brigas com seus maridos. Uma, na possibilidade dele trair ela. Ela achou que viu uma mensagem no WhatsApp, uma notificação, pediu pra ver o celular, falou com ele de maneira super afrontosa, ele não quis, ela tacou o celular no chão, ele tacou o celular dela também, aí ela tacou o outro, e foram 3 ou 4 celulares quebrados. E não tinha nada. Depois ela entendeu que ela surtou, que ele, por ter sido afrontado e acusado, ele reagiu, porque ele é um homem e também estava sem inteligência emocional, reagiu à falta de inteligência emocional dela, eles quebraram, acho que foram 3 celulares, o dela e 2 dele, o que era o profissional e o pessoal. E agora ela tá reparando os erros, agora ela tá... Aí, depois que ela pediu perdão, que ela entendeu que não tinha nada demais, e não sei o quê, que ela viu que ela tinha criado na cabeça dela, aí depois de uma semana ele arrumou outro celular. Pegou um celular velhinho lá pra ser o celular da empresa. E ela pediu a senha do celular dele. Ela falou assim, me passa a senha do celular. Aí ele, não. Aí ela veio falar comigo, como que eu lido com isso? Porque eu não acho certo ele não me dar a senha do celular. Eu falei, você tá errada. Você tá sem credibilidade, meu amor. Como é que você quer pedir a senha agora? Ele não confia em você, claro que não. Vai que você quebra o celular de novo. Ah, mas se ele tá escondendo, eu falei, vai orar. Você tinha senha antes, mas você não soube trabalhar com ela. Você não soube. Agora você vai conquistar a confiança dele de novo. Já que você confia no seu marido, sabe que ele não tá fazendo nada de errado, você não tem nem que ficar procurando chifre na cabeça de unicórnio, porque você vai encontrar. O unicórnio tem chifre. A questão é que o unicórnio não existe, tá? Então, qual é o testemunho que você tem dado? Que tipo de exemplo você tem dado? Porque essa mulher que eu falei, ela é mãe de 2 meninas. Não sei se as meninas viram, não sei se elas ouviram, porque num apartamento pequeno, que eu sei que ela mora, como assim? Será que elas não ouviram? Era de manhã antes de sair pra trabalhar. As crianças já tinham ido pra escola ou estavam se arrumando pra ir pra escola? O que elas têm visto a mãe? Que exemplo que você tem sido? Porque as outras pessoas vão ver o que você faz e podem copiar o que você faz. Ou as outras pessoas vão ver o que você faz e vão te julgar. Ah, essa que é a crente? Essa que é a cristã? É assim que ela é cristã? É assim que ela vai na igreja? É pra isso que ela tá indo na igreja? É isso que ela tá aprendendo? Aí você vai escarnecer o nome de Deus. Aí você vai
envergonhar a Jesus com o seu comportamento, na sua insubmissão, na sua impulsividade. Eu falei que eu tinha 3 casos, né? Essa quebrou os telefones. A outra tá lá lutando pela restauração do casamento. Tá fazendo a mentoria. Aí ela começou a perceber que com a mudança dela, a mudança de ações dela, ele começou a se aproximar, ele deu uma desarmada, ele tava mais manso, tava mais tranquilo. E aí, num ato impulsivo dela, ela deu um apertão nele pra eles voltarem. E aí ela me falou, toda feliz, porque ele reagiu aparentemente bem. Eu li, interpretei e falei, não é bom isso aqui. Você precisa corrigir o que você fez. Que o que você fez aqui, você tá agindo com a força do seu braço. E dessa forma não é sustentável. Você forçar essa volta de vocês por um motivo, dar um jeitinho, né, dele voltar por causa de um motivo que não seja o ele querer voltar, não tem sustentabilidade isso. Na primeira briguinha vocês vão romper de novo. E pode ser muito pior. E aí ela foi consertar as coisas, né, foi tentar diminuir ali, fazer uma administração dos efeitos colaterais do impulso dela. De fato ele recuou, mas aí no que ele recuou, ela me mandou os áudios de resposta dele. E um dos áudios ele falava, poxa, eu ainda penso que você quebrou a casa toda quando a gente terminou, que foi caso de polícia, que você quebrou meu carro. Esse homem se sentiu fortemente desrespeitado. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. A mulher valoriza o afeto, o carinho, a presença. O homem, aquilo que ele mais valoriza de tudo, de todas as coisas, é o respeito e a admiração. Se você não respeitar este homem, não adianta você amá-lo, não adianta você postar foto no Instagram com ele, não adianta, que não é sustentável. A insubmissão, essa falta de respeito em responder, em desmentir, ele tá ali contando uma história no meio dos amigos e aí você fala, não foi assim não. Não, você tá contando tudo errado. Você tá desrespeitando, desmoralizando. Sabe o que a Bíblia fala para quem desrespeita e desmoraliza? Pra mulher que desrespeita e desmoraliza? Deixa eu ler aqui para você. Tá em Provérbios 12. Provérbios 12, 4. A mulher virtuosa é a coroa do marido, mas a de comportamento vergonhoso apodrece os ossos dele. Apodrece os ossos. Homens precisam se sentir respeitados. Você pode até não concordar com ele, mas desrespeitar é a sua sentença de fazer esse homem embora. Dele te trocar por outra. Dele buscar lá na secretária, lá na faxineira, lá na operadora de caixa, uma mulher que vai respeitar ele, que vai valorizar ele, que vai falar bem dele, que vai admirar ele. Tá? Toda vez que você é mandona, que você desrespeita, que você negligencia a ordem, o pedido, o desejo dele, você está empurrando ele para longe de você. E aí, tal como a Rainha Vasti, pode acontecer com você. A Rainha Vasti teve a sua coroa retirada e foi substituída por outra rainha. Ai, mas ele tá lá com a amante agora. E qual que é a sua parcela de responsabilidade nisso? Por que será que ele foi pro braço de outra mulher? Se era você que estava no comando, se era você que estava, se foi você que casou com ele, se foi com você que ele foi morar junto, se foi com você que ele fez um filho. Você tinha tudo ao seu dispor. E aí ele estava no braço de outra mulher agora. Será que a culpa é só dele? Será que você não fez por onde perder a sua coroa? Fica a reflexão, não tô te julgando, eu nem conheço a sua história, mas grande chance de você ter parte de culpa no cartório. Tá? E aí, quando, deixa eu ver aqui, ó, e por toda parte as mulheres não respeitarão os seus maridos, e os maridos ficaram zangados com as suas mulheres. Portanto, se for verdade,
Portanto, se for da sua vontade, ó rei, assine um decreto proibindo a rainha Vasti de aparecer na presença do Senhor. E mande escrever isso nos livros das leis da Pérsia e da Média, para que nunca possa ser anulado. Tudo que o rei, todo e qualquer decreto que o rei assinasse, não podia ser revogado. Uma sentença lançada era uma sentença eterna. Não podia ser anulada. Quando a ordem do rei... pera lá. Para que não possa ser anulado. Depois, arranje uma mulher que seja melhor do que Vasti para ser a rainha no lugar dela. Quando a ordem do rei for anunciada por todo este enorme reino, então todas as mulheres tratarão com respeito os seus maridos, sejam ricos ou pobres. Essa foi a instrução que os conselheiros deram para ele. Que tenha disciplina para que as mulheres saibam os lugares dela. Ai, Juana, mas ele tá falando do reinado, isso aí aconteceu há sei lá quantos anos. Hoje é assim. A gente precisa de ter ordem, a gente precisa saber qual é o nosso papel. Com uma coroa de rainha vem junto o papel de responsabilidades. A quem muito é dado, muito será cobrado. Para você ser rainha do seu lar, você precisa se comportar como tal. Para você fazer do seu lar um pequeno reino, você precisa se comportar como uma rainha real, com nobreza, com virtudes, com valores, com sabedoria. Rainha Vasti não teve sabedoria, ela não soube lidar. A Esther é fruto de uma grande oportunidade. A rainha Esther, ela só surgiu porque foi necessário, existiu, tem a mão de Deus, que inclusive o livro de Esther é o único da Bíblia que não fala de Deus, não fala o nome de Deus, a escrita, não tem Deus, o Senhor não tem. O livro de Esther é uma curiosidade para vocês. A rainha Vasti deu mau exemplo. Você é o exemplo da sua casa. Como que você tem agido no seu pequeno reino? Qual é o tipo, qual é a qualidade do exemplo que você dá enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto mulher, enquanto profissional? Geralmente a gente está em cargos de liderança e a gente não sabe servir. Quando a gente está em cargo de liderança, a gente acha que não deve servir, não deve ter humildade. Cuidado! Você que é dona de empresa ou que você exerce um cargo de liderança no seu trabalho, qual exemplo de líder você tem sido? Com o seu título de liderança, você tem uma responsabilidade muito grande. Primeiro de todos é glorificar o nome de Deus, porque se você se diz uma cristã e não age como um pequeno Cristo, se você não age como um pequeno Cristo que tem o Espírito Santo em você te dominando, se não é o Espírito Santo te dominando, são outros espíritos. Se você não está com o Espírito Santo em você, nas suas tomadas de decisões, nas suas pequenas ações no dia a dia, são outros espíritos que estão participando, porque algum espírito está tomando esse lugar. Ou é o Espírito Santo, ou não é. Se não é o Espírito Santo, não é bom, né? Então, eu fiz umas anotações aqui, ó. Sobre a rainha. Naquele tempo, os reis dormiam em lugares, em quartos separados. Então, o rei, ele via a sua rainha de tempos em tempos, na hora que ele chamava. Ela só aparecia na presença dele quando ela era chamada. E ela desperdiçou a oportunidade de estar na presença do rei. Ao invés dela ter felicidade, agradecimento, ao invés dela ter se sentido lembrada, valorizada, não. Ela simplesmente não foi, não quis ir. Às vezes acontece com você. Às vezes nosso marido faz alguma coisa e aí, ao invés de a gente olhar aquilo com os melhores olhos possíveis de gratidão, de felicidade, de satisfação, não. A gente fica achando um cúmulo do absurdo. Como que ele fez isso? Uma das mulheres que veio falar comigo uma vez. Meu marido saiu de casa e tal, porque tinha muito tempo que a gente não saía. Ele vivia me chamando pra eu ir pro futebol com ele, mas
eu tava com o nosso filho, não dava pra ir. Aí eu falei, quantos anos tem seu filho? Achando que ela tava puerperada de meses, né? Ela, 3 anos. Aí eu tenho 3 anos que seu marido vai pro futebol sozinho e ele te chama pra ir, você não vai por causa do seu filho? Olha essa desculpa. Pelo amor de Deus, eu levo as minhas filhas pra missa, pra igreja. Quem dirá pro futebol? Olha as desculpas que você dá. Tem mulher que não sabe reconhecer o marido que tem. Tem mulher que fala assim, mas ele não me dá flores. Tá, mas e outras coisas? Ele me liga todo dia na hora do almoço, a gente conversa. Ele sempre chega no mesmo horário, a gente consegue jantar juntos. Mas eu queria que ele fizesse outras coisas. Eu queria que ele me tratasse igual o marido da blogueira trata ela. Acorda. Tenha discernimento para ver aquilo, as potências do seu marido e valorizar isso nele. Respeite, admire e fale. Eu tô com um caso agora da mulher que ela me mandou um print, uma mentorada minha me mandou um print. Ela falou que ela tava mostrando pra ele tanto que ela tava se sentindo mal, né, que ela tava descobrindo as crises dela e tal. E aí ele falou assim, que ela falou que ela ia se resgatar, que ela precisava se resgatar e tudo. Aí ele mandou uma foto dela, de como ela era quando eles se conheceram, e falou assim, nossa, eu amava essa mulher, eu queria realmente que ela voltasse a sorrir dessa forma e tal, falando pra ela, né? Aí ela, eu tenho mesmo que fazer isso. E aí ele fala assim, mas o pior de tudo é saber que as pessoas na rua me querem mais do que você me quer. Ou seja, essa mulher não valida ele. Até o momento, ela não tem validado ele. Ele se sente bem com todo mundo, ele se sente feliz com todo mundo quer ele. Ele é um cara bonito, ele é um cara malhado, fortão, vaidoso. E ela não tece um elogio, ela só vai falar com ele pra cobrar ele, pra julgar ele, pra falar que ele tá fazendo alguma coisa errada, pra falar que ele não tá sendo o suficiente, pra falar que acha que ele não tem capacidade de pagar a dívida que ele fez do carro velho que ele comprou. Mas pra elogiar ele, pra chamar ele de bonitão, pra despertar o desejo mimético, cadê? Não tem. Acorda, mulher, acorda que você tem poder de influência dentro da sua casa. Você tem poder de persuasão dentro da sua casa pra aproximar ou pra afastar. Minha mãe chegou na live. Oi, mãe, tudo bem? Aí eu tenho um outro caso da mulher que agrediu o marido. No meio da briga, eles brigando, ela querendo falar mais alto que ele, ela achando que se ela fosse fortona e tivesse a voz mais alta, e ele não ia conseguir humilhar ela, e ela já estava ali ferida de outros relacionamentos, de outras coisas, quando ela simplesmente agrediu, bateu nele. Qual é o nível de respeito que tem nesse relacionamento? Nunca acontece do nada. Começa com uma gritaria. Quando um homem grita com você e mete a mão assim na sua cara, pode esperar. Se você permitir, o próximo passo é a agressão. Com a mulher é do mesmo jeito. As pessoas são muito parecidas, o comportamento é muito similar para o homem e para a mulher. Algumas coisas são diferentes em como eles recebem alguns estímulos, mas no comportamento é muito parecido. Você fica falando, crescendo pra cima, crescendo, porque não sei o que, blá, blá, blá. E aí, o homem não pode levantar a mão, né? Que se levantar a mão é agressão, Maria da Penha, ele vai preso e se lasca. Então, o homem vai ficando quieto, vai se curvando. Um homem mais fraco, frouxo, vai descendo, igual o caso que viralizou aí da Thaís. A Thaís foi crescendo pra cima dele, foi crescendo. Quando viu, meteu uma faca no homem e ele morreu. Era só uma briga. Não foi nem uma tentativa de homicídio, virou um homicídio. Um caso de morte. Não sei se você ficou sabendo. Você ficou sabendo do caso da Thaís? Me fala aqui, gente. Vocês ficaram sabendo do caso da Thaís? É um vídeo que tá rolando aí da mulher surtada, brigando com o cara. E o cara calado, na dele, quietinho, até que ele começa a se exaltar também. Aí vira um bate-boca, perde-se o respeito. Nunca é hora de falar do problema na hora do problema, tá? Fica essa dica pra vocês. Não fale do problema na hora que o problema tá acontecendo. Deixa para resolver o problema num momento à parte, num momento que tá todo mundo centrado, são, tranquilo, faz um jantar,
come, se diverte, enche a barriga, esvazia o saco. Aí você vai falar do problema. Meu bem, eu tenho me sentido assim. Poxa, isso é importante pra mim, eu queria que você observasse isso também. Ah, eu queria que você visse. Não é julgando, cobrando, você não faz isso, você não faz nada. Não, é como eu me sinto. Eu me sinto assim, eu queria que você fizesse, é importante pra mim. Você pode fazer, a gente pode pensar numa forma de colocar isso na nossa rotina, da gente sair mais vezes. Mas primeiro você tem que entregar pra você poder pedir. Não é, ai, você nunca me leva pra sair. Nossa, já tem meses que a gente não sai. Eu te falo. Você... Enquanto você ficar desse jeito, você vai falar com as paredes. E ele não vai te ouvir, tá bom? Acho que é isso. Nosso tempo aqui tá quebrando. Mas o que aconteceu? Encerrando o capítulo 1. O rei e seus ministros gostaram da ideia que um dos conselheiros deu, que ele sugeriu. Ele enviou cartas a todas as províncias do reino. Essa carta, escrita na língua de todos os povos, cada uma na sua... mandando que todo marido fosse chefe de sua casa e que tivesse sempre a última palavra. Virou isso ainda. O homem é o chefe. O homem é o que dá a última palavra. Ah, Juana, eu não abro mão de ir para a igreja. Isso é prioridade para mim. Deus é a minha prioridade. Deus, se ele é de fato a sua prioridade, você vai conseguir fazer isso de acordo com seu marido. Mas meu marido não é cristão, ele acha uma besteira, uma perda de tempo ir para a igreja, então você vai se humilhar, você vai pro pó. Você vai orar, você vai jejuar e você vai acessar a palavra de Deus em casa. Ah, mas que absurdo, isso não é liberdade, porque eu não casei para ser uma prisioneira. Então que nem se casasse. Porque se é para você viver em desacordo, é melhor que não viva. Respeite o seu marido. Saiba conversar, saiba pedir, saiba dialogar. Aprenda a instigar ele, a fazer ele despertar o instinto da proteção, da provisão, da providência, da segurança. Ele já tem esse chip instalado nele. E se ele não tá usando isso com você, a culpa é sua. Homem é o chefe da casa. Ah, Juana, meu marido é um banana. A culpa é sua. Ah, Juana, meu marido é um estúpido. A culpa é sua. Não é que a culpa é sua. É que você tem poder de persuasão, de influência, de mudar a sua ambiência. Você tem esse poder, você quer ou não. Você pode saber usar ou não, mas você tem. Tá? Foi com muito amor que a gente trouxe esse parâmetro. A próxima live de quinta-feira que vem a gente vai falar sobre o processo que a rainha Esther viveu para de fato se tornar uma rainha. E sobre o jejum que ela fez, e vamos falar de jejum, de entregar jejum, tudo isso vai ser muito poderoso. Eu trouxe só o início, o contexto. E quem tá aqui foi edificada. Teve uma hora que vocês começaram a me deixar falar sozinha. E aí, eu não sei se vocês estavam gostando, se vocês estavam com medo. Ó, quem tá aqui comigo até agora, a Dani, a Brenda, a Marizélia. Seja bem-vinda, Marizélia. Eu acho que é a sua primeira vez aqui, não tinha visto você ainda. A Marta tá aqui, a Karina, minha mãe. Ó, quem foi edificado, eu perguntei. A Dani foi, a Karina falou que foi muito. Alguém mais? A Brenda disse sim. Meninas, entendam que a gente tá aqui pra crescer, pra amadurecer, para que a gente se desenvolva enquanto mulher, enquanto filhas de Deus, enquanto esposas. E meu objetivo aqui é te ajudar nesse processo. É ser usada como um instrumento. E eu faço isso com muito amor e muito temor. E eu fico feliz. Olha, gente. Olha meus peitinhos pra fora. E eu faço isso e quero agradecer pela presença de vocês estarem aqui comigo. Mais de uma hora. Eu tinha prometido fazer em 1 hora só. Estourei o tempo. Mas eu fiz só o capítulo 1. Muitos aprendizados, que bom.
A Marisélia é a primeira vez e ela adorou, então esteja aqui semana que vem, 19 horas estamos e vamos continuar o livro de Esther. E vai ser poderoso, muito poderoso, porque Deus me entregou muitas chaves enquanto eu fazia o estudo e a gente tá só começando esse estudo da Rainha Esther, tá bom? Um beijo, muito obrigada, vamos falar muito dessa live na comunidade. Quem ainda não tá na comunidade Lapidando Mulheres, aproveita que o acesso ainda está disponível gratuitamente. Aproveita, porque agorinha já não vai estar mais disponível para entrar livremente. Só quem for minha mentorada vai ter acesso. Então, aproveita para entrar enquanto o link está disponível na minha bio, tá bom? E ali, aquele grupo é uma bênção. A comunidade, ela tá sendo cada vez mais fortalecida, mais edificante. E entra lá, Mariselda, você também. As outras meninas estão aqui, eu acredito que elas já estão lá na comunidade. E desejo para você dias melhores. Melhores e cada vez melhores. Se hoje você não tá vivendo dias bons, entenda que é uma fase, faz parte do processo, essa fase vai passar. Se você hoje está vivendo dias bons como eu tenho vivido, é uma fase, faz parte do processo. Eu estou usando essa fase para me fortalecer, porque dias mais desafiadores provavelmente virão, porque essa é a vida do crente. De altos e baixos, vales e picos, e a gente tem que estar pronta para as fases, para todas as fases, tá bom? E sempre saber que elas são passageiras. Por melhor que seja, por pior que seja. Não sei se isso te conforta ou não, mas fica aí a reflexão, tá bom? Um beijo, deixa eu ir que meu filho tá gritando, chorando ali, eu vou dar uma mazinha agora. Tchau!